Olá, seja bem-vindo ao audiobook O Mecanismo Psíquico dos Fenômenos Histéricos de Sigmund Freud e Joseph Breuer. Estamos no capítulo 3, Considerações Teóricas. Na comunicação preliminar que introduz estes estudos, expusemos as concepções a que fomos conduzidos por nossas observações, e acredito poder mantê-las no essencial. Mas a comunicação preliminar é tão breve e sucinta que grande parte do que pensávamos pôde ser apenas esboçado. Seja-me permitido, então, agora que os casos clínicos forneçam provas para as nossas concepções, expô-las de modo mais detalhado. Naturalmente, não se deve nem se pode tratar aqui tudo sobre a histeria, mas aqueles pontos que, na comunicação preliminar, foram insuficientemente fundamentados e pouco salientados. Esses sim devem passar por um exame de algo mais minucioso, mais preciso, talvez mais restritivo. Nessas considerações, pouco se falará do cérebro e nada sobre as moléculas. Processos psíquicos serão tratados na linguagem da psicologia. Afinal, não pode mesmo ser de outro modo. Se em vez de ideia quiséssemos dizer excitação cortical, esta última expressão apenas teria sentido para nós se nesse disfarce reconhecêssemos o velho conhecido e tacitamente restabelecêssemos a ideia. Pois enquanto ideias são permanentemente objetos de nossas experiências e nos são bem conhecidas em todas as nuances, excitação cortical é antes, para nós, um postulado, um objeto que esperamos conhecer no futuro. A substituição dos termos pareceria uma máscara inútil. Assim, perdoe-me o uso quase exclusivo da terminologia psicológica. Devo de antemão pedir indulgência para mais uma coisa. Quando uma ciência progride de maneira rápida, pensamentos primeiramente enunciados por alguns logo se torna patrimônio de todos. Assim, ninguém que hoje tente expor suas concepções sobre a histeria e seu fundamento psíquico pode evitar expressar e repetir uma quantidade de pensamentos de outros que, precisamente, passam da propriedade individual para o bem comum. É quase impossível verificar em todos os casos quem primeiro os enunciou, e há sempre o perigo de tomar por coisa própria o que já foi dito por outros. Que me seja excusado, portanto, se poucas citações são aqui apresentadas e não se distingue rigorosamente o próprio do alheio. Uma parcela mínima de que será exposto nas páginas seguintes pretende ser original. 1. Todos os fenômenos histéricos são ideogênicos? Na comunicação preliminar, falamos sobre o mecanismo psíquico dos fenômenos histéricos e não da histeria. Por que não queríamos reivindicar validade irrestrita para ele e para a teoria psíquica dos fenômenos histéricos, em geral. Não pensamos que todas as manifestações da histeria se produzam da maneira por nós expostas, e tampouco que todas sejam ideogênicas, isto é, condicionadas por ideia. Nisso divergimos de Mobius, que em 1888 propôs essa definição. Histéricas são todas aquelas manifestações mórbidas provocadas por ideias. Mais tarde, essa proposição foi assim explicada. Apenas uma grande parte dos fenômenos patológicos corresponde, em seu conteúdo, às ideias causadoras, a saber, aqueles produzidos por sugestões alheias ou autossugestões. Por exemplo, quando a ideia de não poder movimentar o braço desencadeia uma paralisia do mesmo. Outra parte dos fenômenos histéricos, embora causadas por ideias, não lhes corresponde em conteúdo. Por exemplo, quando em uma das nossas observações, a paralisia do braço é produzida pela visão de objetos serpentiformes. Com essa definição, Mobius não pretende favorecer uma modificação da nomenclatura, de maneira tal que se deve doravante chamar de histéricos apenas os fenômenos mórbidos ideogênicos, provocados por ideias. Ele entende, isto sim, que todas as manifestações mórbidas histéricas são ideogênicas. Como ideias são, com muita frequência, causa das manifestações patológicas histéricas, acreditamos que o seja sempre. Ele chama isso de uma conclusão analógica. Eu prefiro denominá-la uma generalização, cuja legitimidade deve primeiro ser examinada.
Evidentemente, antes de qualquer discussão, deve-se precisar o que se entende por histeria. Considero a histeria um quadro clínico encontrado empiricamente, a partir da observação, exatamente como a tuberculose pulmonar. Com o progresso do nosso conhecimento, esses quadros clínicos obtidos empiricamente são apurados, aprofundados, esclarecidos, mas não devem e não podem, por isso, ser eliminados. A investigação etiológica mostrou que os diferentes processos parciais da tísica pulmonar são condicionados por diferentes causas patológicas. O tubérculo pelo bacilo de Koch, a desegregação do tecido, a formação de cavidades, a febre séptica por outros micróbios. A despeito disso, a tísica tuberculosa permanece em uma unidade clínica e seria errôneo eliminá-la, atribuindo-lhe apenas as modificações de tecido especificamente tuberculosas, provocadas pelo bacilo de Koch, e retirando-lhes as outras. Do mesmo modo, a unidade clínica da histeria deve ser preservada, ainda que se evidencie que suas manifestações são condicionadas por diferentes causas e produzidas, algumas por mecanismos psíquicos, outras não. Ora, é minha convicção ser este realmente o caso. Apenas uma parte dos fenômenos histéricos é ideogênica, e adotando a definição de Möbius, rompemos a unidade clínica da histeria e também a unidade de um mesmo sintoma num só doente. Eis uma conclusão inteiramente análoga à conclusão analógica de Möbius. Como ideias e percepções provocam a ereção com muita frequência, presumimos que somente elas o fazem e que mesmo os estímulos periféricos não desencadeiam aquele processo vasomotor, senão de modo indireto, por via da psique. Sabemos que isso seria um erro, mas essa conclusão certamente se basearia em tantos fatos quanto o enunciado de Möbius relativo à histeria. Em analogia com um grande número de processos fisiológicos, como a secreção de saliva e de lágrimas, a alteração da atividade cardíaca e etc., é plausível e verossímil supor que os mesmos processos possam ser desencadeados tanto por ideias quanto por estímulos periféricos ou outros, mas não por estímulos psíquicos. O contrário deve ser provado, e para isso ainda falta muito. De fato, parece certo que muitos dos fenômenos designados como histéricos não são causados apenas por ideias. Consideramos um caso bem comum. Uma mulher pode, surgindo um afeto, apresentar no pescoço, peito e rosto um eritema inicialmente em forma de manchas, depois confluente. Isto é determinado por ideias, tratando-se então, conforme Möbius, de um fenômeno histérico. Mas o mesmo eritema aparece, ainda que em menor extensão, por estimulação da pele, por contato, etc. Neste caso, não seria histérico. Assim, um fenômeno que é certamente uma unidade seria um componente da histeria em certas ocasiões e em outras não. Pode-se de fato questionar se este fenômeno, o eretismo dos vasomotores, deve contar entre as manifestações especificamente histéricas ou antes ser classificado como um simples nervosismo. Mas, segundo Möbius, a desagregação de um processo unitário deveria ocorrer de toda forma e apenas o eritema provocado por afeto deveria ser denominado histérico. Exatamente o mesmo ocorre com as algias histéricas, tão importantes na prática. Por certo, elas são com frequência causadas diretamente por ideias, são alucinações de dor. Se as examinamos com o maior cuidado, verificamos que não basta uma grande vivacidade da ideia para que se produzam. É necessário um estado anormal particular do aparelho receptor e condutor da dor, tal como para a formação do eritema afetivo. É necessária uma excitabilidade anormal dos vasomotores. A expressão alucinações de dor certamente designa da maneira mais lapidar a natureza dessa nevralgia, mas também nos força a lhe aplicar as concepções que formamos com respeito à alucinação em geral. Quanto a essas ideias, não cabe aqui discuti-las a fundo. Sustento a opinião de que a ideia, a imagem mnemônica sozinha, sem excitação do aparelho perceptivo, nunca alcança, mesmo em sua máxima vividez e intensidade, o caráter de existência objetiva que distingue a alucinação.
Isso certamente se aplica às alucinações sensoriais e ainda mais às alucinações de dor, pois não parece possível ao indivíduo são conferir a lembrança de uma dor corporal àquela vividez, aquela distante aproximação da sensação real que pode ser alcançada em imagens mnemoníacas óticas e acústicas. Mesmo no estado alucinatório normal da pessoa sadia, no sono, jamais se sonha com dores. Creio, se não existe uma sensação real de dor. A excitação retrogressiva do aparelho perceptível por ideias, proveniente do órgão da memória, é, portanto, como norma, ainda mais difícil para a dor que para as sensações visuais e auditivas. Se alucinações de dor aparecem com tal facilidade na histeria, devemos admitir uma excitabilidade anômala do aparelho receptor da dor. Essa excitabilidade aparece instigada não só por ideias, mas também por estímulos periféricos, tal como o eretismo dos vasomotores anteriormente considerados. Diariamente observamos que, em pessoas normais, do ponto de vista nervoso, dores periféricas são provocadas em outros órgãos por processos patológicos, mas não dolorosos em si mesmos. Tal é o caso da dor de cabeça condicionada por modificações relativamente insignificantes dos nariz e seios paranasais, das nevralgias dos nervos intercostal e braquial, originárias do coração, etc. Se existe em um doente aquela excitabilidade anormal que tivemos de admitir como condição da alucinação de dor, ela está, por assim dizer, à disposição também das irradiações que acabamos de mencionar. As que ocorrem, mesmo em pessoas não nervosas, ficam mais intensas e formam-se irradiações tais, embora as encontremos apenas em doentes dos nervos, baseiam-se no mesmo mecanismo que as primeiras. Assim, creio, a ovralgia depende das condições do aparelho genital. Que ela seja psiquicamente determinada, isso seria de ser aprovado, e não consegue fazê-lo o fato de que essa dor, como qualquer outra, possa ser provocada na hipnose como alucinação, ou de que a ovarialgia possa ser também de origem psíquica. Ela se desenvolve justamente como o eritema ou como das secreções normais, tanto por causas psíquicas como puramente somáticas. Devemos então denominar histéricas apenas a primeira espécie, aquela da qual conhecemos a origem psíquica. Nesse caso, deveríamos, na verdade, retirar do complexo de sintomas histéricos a ovarialgia comumente observada, o que, no entanto, não parece possível. Quando, após o leve trauma de uma articulação, desenvolve-se gradativamente uma grave neurose articular. Há nesse processo, sem dúvida, um elemento psíquico, a concentração da atenção na parte lesada, o que aumenta a excitabilidade das vias nervosas amplificadas. Mas dificilmente pode-se dizer que a hiperalgia é determinada por ideias. Não está demonstrado e é de todo improvável que a analgesia geral ou que a analgesia de algumas partes do corpo sem anestesia seja causada por ideias. E de mesmo que se confirmasse inteiramente a descoberta de Binet e Janet, e de que a hemianestesia é provocada por um estado psíquico característico, pela cisão da psique, seria um fenômeno psicogênico, mas não ideogênico, que por isso, conforme Mobius, não poderia ser denominado histérico. Se não podemos supor que um grande número de fenômenos histéricos característicos seja ideogênico, parece apropriado restringir o enunciado de Mobius. Não diremos, são histéricas aquelas manifestações patológicas ocasionadas por ideias, mas apenas, muitos dos fenômenos histéricos, provavelmente mais do que hoje sabemos, são ideogênicos. Porém, a alteração patológica fundamental comum que possibilita tanto às ideias quanto aos estímulos não psicológicos exercer ação patogênica. É uma excitabilidade anômala do sistema nervoso. Em que medida esta é, ela mesma, de origem psíquica, essa é uma outra questão. Assim, se apenas uma parte dos fenômenos histéricos deve ser ideogênica, são justamente esses que se pode denominar especificamente histéricos, e a sua investigação,
A descoberta de sua origem psíquica constitui o mais essencial e recente progresso na teoria dessa doença. Uma outra pergunta se coloca então: como se produzem? Qual é o mecanismo psíquico desses fenômenos? Em relação a essa questão, os dois grupos de sintomas ideogênicos distinguidos por Möbius comportam-se de maneira essencialmente diversa. Aqueles nos quais os fenômenos patológicos correspondem em conteúdo à ideia incitadora são relativamente compreensíveis e transparentes. Quando a ideia de uma voz ouvida, em vez de apenas focá-la silenciosamente numa escuta interior, como nas pessoas sãs, faz com que seja percebida alucinatoriamente como sensação auditiva real e objetiva. Isso equivale a fenômenos conhecidos na vida sadia, os sonhos, e na suposição de uma excitabilidade anormal é bem compreensível. Sabemos que em todo movimento voluntário é a ideia de resultado a alcançar que desencadeia a contração muscular correspondente. Não é de todo incompreensível que a ideia de que esta seja impossível impeça o movimento, paralisia por sugestão. É diferente com aqueles fenômenos que não têm nenhuma conexão lógica com a ideia ocasionadora. Também para eles, a vida normal oferece analogias como, por exemplo, o rubor da vergonha. Como esses movimentos se produzem? Por que na pessoa doente uma ideia desencadeia justamente um movimento ou alucinação completamente irracional e em nada corresponde a ela? Pensávamos que na comunicação preliminar poderíamos dizer algo sobre essa conexão causal com base em nossas observações. Mas em nossa exposição introduzimos e utilizamos sem mais o conceito da excitação que deve ser escoada ou abreagida. Porém, esse conceito, de fundamental importância para o nosso tema e para a teoria das neuroses em geral, parece exigir e merecer uma análise mais aprofundada. Antes de compreendê-la, devo me ocupar por remontar aqui os problemas básicos do sistema nervoso. Tal descida às mães tem sempre algo de angustiante, mas a tentativa de desenterrar a raiz de um fenômeno conduz sempre, inevitavelmente, aos problemas fundamentais dos quais não se pode esquivar, seja pois julgada com indulgência a abstrusidade das considerações a seguir.